E agora, você vai ouvir uma ministração da Palavra de Deus com o Bispo Amaro sobre o sangue de Jesus. Esta é uma das 8 mensagens pregadas durante a Semana Santa 2015 no Templo Central da Igreja Batista Maranata em Brejo Santo. Ouça com atenção, Deus vai falar com você. Mateus capítulo 27, a partir do 27 em diante, diz assim: deixa-me certificar quem foi que encontrou o texto sagrado, diga glória a Deus. Já estou sentindo que nesta noite Jesus vai fazer maravilhas no meio de nós. Diz assim: logo a seguir, os soldados, confere com tua Bíblia, vou ler de novo. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. E se confere com a tua Bíblia e você crê que isso aconteceu, diga amém. Eu quero pedir, irmão, sua atenção dobrada agora para a segunda leitura no mesmo texto. Vamos compreender o que acontece aqui com mais uma leitura cuidadosa. Vejamos o que é que diz. Do 27 em diante, mais uma vez. Logo a seguir, os soldados do governador. Quem? Os soldados, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes. De quê? De quê, igreja? Cobriram-no com um manto escarlate. Cobriram-no com quê? Verso 29. Tecendo uma coroa de espinhos. Tecendo o quê? Agora tem que ser forte. Uma coroa de espinhos. Puseram-lhe na cabeça. Onde? E na mão direita um caniço. Na mão direita o quê? Um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço. Tomaram o quê? E davam-lhe com ele na cabeça. Davam-lhe com o caniço em que parte do corpo de Jesus? 31. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. E você vai me dizer amém. Deixou o esplendor de sua glória para vir a esse mundo aqui. Estava só, ferido no Gólgota, para dar
a sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Alabacacharabanablacais. Aleluia. Oh, queridos, a vitória é nossa, e a vitória é nossa, a vitória é nossa. Queridos, prestem atenção aqui. Eu vou pregar para depois batizar as pessoas. Nós estamos essa Semana Santa 2015 abordando o tema Ele, o Senhor Jesus, derramou o seu sangue. Desde domingo temos falado sobre isso e vamos até domingo que vem. O Senhor Jesus, na trajetória do Getsemane até a cruz, ele derrama seu sangue 7 vezes. Nós já dissemos que Jesus derramou seu sangue em agonia quando orava no Getsemane. E ontem à noite o Senhor Jesus derramou seu sangue quando foi açoitado. Eu achei interessante, gente, fiquei muito feliz hoje, depois que saí da minha consagração. Escute aqui. Quando olhei nas redes sociais, e muitas pessoas já estavam anunciando o terceiro derramamento de sangue. Que bom é você usar as redes sociais, Facebook, o WhatsApp, para falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Já tinha gente lá dizendo: hoje será o terceiro derramamento de sangue, a coroa de espinhos. Que lindo, que maravilha. É isso que Deus quer da igreja, usar as redes sociais para falar do amor de Deus, das coisas de Deus. E aqui, queridos, mostra o terceiro derramamento de sangue. Jesus aqui, nesse texto que eu li, está sofrendo, continuando o seu sofrimento. Vão colocar nele uma coroa de espinhos. Muito interessante que o Novo Testamento tem precisamente 4 evangelhos. Quantos? Que são Mateus, Marcos, Lucas e João. De todos os 4 evangelhos, o mais detalhista, até porque era médico, que mais detalhou e percebeu as coisas, apesar de ter escrito muito tempo depois que Jesus morrera, o mais detalhista tinha que ser o médico, e o nome dele era Lucas. Apesar de Lucas, toda atenção é pouca, ser o médico detalhista, Lucas não vê, não consegue ver, e se viu, se pesquisou sobre o assunto, ele resolveu não escrever nada a respeito da coroa de espinhos. Mateus escreveu, já li. Marcos também escreveu, lá no capítulo 15. João no capítulo 19. Todos os 3 relatam que Jesus levou uma coroa de espinhos na cabeça. Mas Lucas resolve não falar nada.
Qualquer filme que é baseado no Evangelho de Lucas não traz a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Não sei se vocês já notaram isso. Por quê, meu Deus? Eu sinceramente não sei, eu posso até conjecturar. Pelo que parece, Lucas, como médico, ele era bem humano. Até porque Paulo chama Lucas de um médico amado. Por que Lucas era um médico amado? Porque Lucas era humano. Aquele médico que não come seu dinheiro sem lhe consultar. Aquele médico que antes de pensar no dinheiro que recebe, pensa na sua saúde. Você deve conhecer 1 ou 2 médicos assim na sua vida. Um bocado, ou a grande maioria dos médicos não são amados. Tem deles que quando você chega para se consultar, ele parece que já está com a receita pronta. Você conhece assim ou não conhece? Quem conhece, levante a mão. A maioria conhece. Parece que ele já está com a receita pronta. Mas Lucas era um médico amado. Paulo tinha Lucas ao seu tempo o tempo todo. E por ser um médico amado, parece que o camarada era muito humano. E ele resolveu não escrever. Até que porque o Espírito Santo respeitava, escute bem, respeitava a tendência de cada escritor, resolveu não colocar a coroa de espinho. Queridos, será se era, ou se foi, pelo fato de ter sido tão doloroso, ou tão dolorosa a coroa de espinho, ter causado tanta dor, tanto sofrimento em Jesus, que Lucas, por ser tão humano, resolveu dizer: eu não vou colocar isso não. E Deus respeitou. É doloroso demais. Alguém escreveu o seguinte, um médico escreve. O nome dele é Dr. Frederic Zugibe. Escute o que é que ele diz. Ele diz assim: os golpes desferidos na face de Jesus irritavam os nervos e ativavam as zonas dos lábios, do nariz e do rosto, causando em Jesus dores terríveis, similares a uma queimadura ou um choque elétrico. E essa dor podia ser interrompida a qualquer momento, abruptamente, mas era reiniciada com o menor movimento que ele fazia. Isso é o laudo do Dr. Frederico, que é um médico legista, que examinou a coroa sobre a cabeça de Jesus. Ele disse que a dor foi tão grande que poderia se comparar a um choque elétrico em alta voltagem, mas que de uma maneira súbita aquela dor poderia passar, mas que poderia voltar na mesma intensidade com qualquer movimento que Jesus fizesse na sua cabeça. Isso é um médico que escreveu um livro sobre o sofrimento de Jesus. Queridos, muito se discute há muitas centenas de anos sobre que tipo de espinhos foi usado para fazer essa coroa. Discutiu-se tanto que espinho foi. Se foi o espinheiro de Cristo, do Cristo sírio, se foi o espinheiro da acácia, o espinho da acácia, que os judeus achavam que esse espinho era o símbolo até da imortalidade. Muitos espinhos foram apontados como sendo os espinhos usados para a coroa. Quando o doutor Spurgeon, um dos maiores pregadores do mundo, foi pregar sobre a coroa de espinhos, ele disse: eu vou dispensar o tempo que eu poderia desgastar ou gastá-lo aqui conjecturando que espinho foi. Ele disse: ao invés de eu tratar que espinho foi, eu vou tratar de outras coisas. Mas ele concordou. Os legistas que estudam a coroa de espinho também disseram: deve ter sido o espinho do espinheiro do Cristo,
sírio, porque esse espinheiro, conforme a história, ele tinha facilidade de dobrar. Você chegava lá nesse espinheiro e ele, quando você dobrava-o, ele não se quebrava, entende? Então com facilidade se fazia uma coroa para colocar na cabeça de qualquer pessoa. Então deve ter sido esse espinho, que ele crescia, ele era duro e forte, poderia penetrar a qualquer couro cabeludo e forte, sem se quebrar. Então se era esse espinheiro ou não era, mas era um espinheiro que dava para dobrar na cabeça. E esses examinadores acreditam, e eu também acredito, que não era essa coroa que você hoje observa nos filmes, muitos filmes, até aqueles mais dolorosos, como foi o caso do filme do Mel Gibson, que rodeava apenas a cabeça. Esse espinheiro, essa coroa de espinho, nitidamente você nota que ela formava um tipo de um boné. Não era apenas uma coroa ao redor, era uma coroa em forma de boné, que quando se colocava na cabeça, ou que se colocou na cabeça de Jesus, esse espinho cravou não apenas ao redor, mas em cima também de sua cabeça, causando-lhe mais dores. Agora você pergunta assim: Bispo Amaro, por que essa coroa de espinho? Todo mundo pergunta algumas coisas e já está respondido desde domingo. Essas coisas estão respondidas desde domingo. Para que não mataram logo esse homem? Não era para matar? Por que não mataram logo lá em cima? Não pegaram o homem no Getsemane? O homem não era digno de morrer? Todo mundo não tinha ódio dele? 606 soldados no mínimo não estavam ali em cima do Getsemane para pegar o homem? Para que não mataram logo lá? É porque existia um propósito divino e um propósito humano. O divino e o humano. O propósito humano é: nós vamos matá-lo, mas nós vamos judiar dele até não mais querer. E o propósito divino, vocês já sabem, ele tem que derramar o seu sangue 7 vezes como sumo sacerdote para salvar a humanidade. Então o Senhor Jesus agora está sendo coroado. Essa coroa que foi colocada sobre Jesus é um símbolo da zombaria, porque havia, toda atenção é pouca, havia, presbítero Edvânio, evangelista Tico, havia uma acusação crucial contra Jesus. Eu vou dizer qual era a acusação crucial. Essa acusação se confirmou pelo fato do próprio Pilatos mandar escrever uma frase e colocá-la na cruz, acima de Jesus. E a frase era: esse é Jesus, o rei dos judeus. Pilatos ficou apavorado com essa história de Jesus ser o rei dos judeus. E para nós ele não é apenas o rei dos judeus, ele é o rei dos céus, é o rei da terra, é o rei da minha vida, é o rei de tua casa, é o rei do teu comércio, é o rei de tua família, é o rei do teu ser, é o rei do teu corpo. Ele é rei, ele reina, ele reina, ele reina. Levante as duas mãos e diga: ele reina, vai. Diga outra vez: ele reina. Portanto, agora, já que havia essa acusação de que ele queria ser rei, então agora vamos coroá-lo e vamos reverenciá-lo. Nesse texto que eu li, a coroa é o centro do sofrimento, porque ela deveria ter quase 40 espinhos grandes internos, os demais eram externos. A coroa é o símbolo do maior sofrimento aqui, do terceiro derramamento do sangue. Você possa imaginar um espinho do tamanho do dedo mínimo, ou próximo disso, enfiado numa cabeça. Escute, agora você pode imaginar 35 a 40 desses enfiados no crânio. Quanto sangue caiu? Agora possa imaginar uma outra coisa, nessa hora de dor e de sofrimento. Veja comigo aí, no mesmo texto, o verso 28, está aí na tua Bíblia. Alguém me ouve? Diga amém. Despojando-o das vestes, cobriram-no
com um manto escarlate. Preste atenção. Quando foram coroar Jesus, toda atenção é pouca, se alguém me ouve, diga glória a Deus, para você não perder a mensagem. Quando foram coroar Jesus, irmão Luciano, diácono Luciano, quando foram coroar Jesus, antes de fazerem isso, eu li aí com você agora no verso 18, que tiraram as vestes de Jesus. Está na tua Bíblia, se está, diga amém. Agora eu vou aqui mostrar para vocês que não foi apenas a coroa quem fez Jesus sofrer. Ô presbítero Joel, faz favor, vem até aqui. Ontem nós falamos para a igreja do Deus vivo que deram cerca de 360 cortes nas costas de Jesus. Quantos cortes há? Mais ou menos 360. Então as costas de Jesus, vira um pouquinho, presbítero, por favor. As costas do homem, o próprio salmista havia dito: entreguei minhas costas para baterem, e minhas costas ficaram tais quais um arado quando passa. Então as costas dele ficaram todas arranhadas. Eram cortes profundos do chicote que batia, enfiava e puxava. Quantos me ouvem, digam amém. Então o sangue desceu das costas de Jesus. Mas quando Jesus terminou aquele espancamento, aquelas chicotadas, eles pegaram a roupa de Jesus ontem e cobriram as costas de Jesus. Escute aqui, olha para cá. Quem me ouve? Queridos, ele passou algumas horas com as suas vestes em cima deste corte. Eu quero que Deus me dê graça para transmitir esse sermão, porque isso é emocionante demais. Quantos podem dizer amém? Agora eles vão coroar o homem, mas antes de coroá-lo, para zombar dele, porque ele queria ser rei, vamos colocar uma coroa nele, de quase 40 espinhos no seu crânio. Vamos também colocar um manto sobre ele, para esse manto servir também de zombaria. Faz de conta que são as vestes reais. Mas antes de vesti-lo, preste atenção que eles não queriam só zombar, eles queriam fazer o homem sofrer. Eles podiam ter pego outro pano, escute aqui, e ter colocado por cima desses. Quem entendeu, diga amém. Mas eles não colocaram esse pano aqui. Eles disseram: nós vamos colocar. Lembre que ontem tinha 300, ainda tem 300, ontem eu preguei, no caso 360 cortes aqui. Quando cortaram e colocaram o manto de Jesus sobre ele, certamente o manto de Jesus pregou nas costas por causa dos cortes. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Agora vamos zombar dele, vamos colocar uma coroa nele e um manto. Mas bota um manto por cima do outro. O outro disse: não, vamos fazer o homem sofrer. E começaram a arrastar isso aqui, ó. Quem entendeu vai glorificando a Deus. Vai glorificando a Deus, quem entendeu? Arrastaram o couro do homem, veio todo. Se isso representa alguma coisa para você, diga glória a Deus e aplauda. Pode sentar, filho. Representa alguma coisa para você? Representa, levante a mão e diga glória a Deus. Arrastaram das costas. Agora você imagina quando você vai fazer um curativo de um corte, quando a enfermeira puxa, como é? Imagina nas costas todas. Se faz diferença para você, diga: eu vou ser mais crente ainda. Vai, a partir de hoje. Porém, não era apenas para feri-lo na cabeça, era para o sofrimento ser muito mais do que isso, mais do que dos espinhos. Corre aqui, pastor Crismar, corre aqui dentro e pega um cajado que tem aqui para eu fazer outra ilustração. Aqui, o homem agora tinha que ser zombado como rei. Ele não diz que é rei, vamos zombá-lo. Coloca sobre ele esse manto, mas antes rasga, puxa o que está sobre ele para rasgar a pele dele. Agora pega uma coroa de espinhos e coloca na sua cabeça. Escute aqui, enfia esses 40 espinhos na sua cabeça. Já dava para morrer só com isso, querido, só com isso, que o espinho era grande. Escute bem. Agora eles dizem: não, a zombaria tem que ser completa, tem que ser veste nova, que não, na verdade não era nova, era uma veste de um soldado lá para zombar de Jesus. Quem está me ouvindo, diga amém. Então traga aqui: rei tem que ter um cetro,
Um cetro, vamos dizer assim, era um pedaço de pau, era uma vara de pescar. Aí pegaram lá, colocaram sobre a mão do homem. Agora você é rei. Está com as vestes de um rei, coroa de rei, a zombaria truando. Aí pegaram o cetro, segura aqui, pastor. Um cetro não, um caniço. Caniço era um cano, uma vara de pescar. Colocaram na mão direita dele. Anda para lá, anda, rei. E lá vai nosso Senhor coroado, com a coroa de espinhos na cabeça, não era de ouro. Lá na frente ele vai voltar com a coroa de ouro, certamente, louvado seja Deus. Com a coroa de glória. Lá vai ele com as vestes desbotadas de um soldado, as costas todas despeladas, porque foram puxadas suas vestimentas de ontem. Aí daqui a pouco alguém disse: a coroa não está bem enfiada não. Oh meu Deus, calabranaba. Daqui a pouco um soldado disse: ó, a coroa ainda dá para enfiar mais. Segura aqui. Um soldado chegou, o texto vai dizer aí, vai dar a entender que a coroa não estava bem enfiada. E certamente um soldado chegou para tentar enfiar, mas se pegasse da coroa, furava as mãos. O soldado foi lá, tomou a vara de caniço, o caniço da mão de Jesus, foi na cabeça dele, onde já estava a coroa, disse: agora eu enfio mais essa coroa. Agora eu enfio mais essa coroa. Pode ler no texto que você vê. Eles tomam a vara de pescar e começam a enfiar aquela coroa mais na cabeça de Jesus, para enfiar o espinho até o fim. Sabe por quê, igreja? Porque Jesus tinha que pagar o preço da tua miséria, para que você pudesse ser hoje lavado e purificado no seu sangue. Dá vontade de chorar, mas dê glória a Deus e aplauda Ele agora. Dá para ser até mais forte. Swing the clown, viagem, xarabanarabracai. Tudo isso por você. Eu tenho que ser crente total. Eu tenho que ser fiel a esse Jesus. Soma agora, filho, 360 buracos que eu falei ontem, com mais 40 hoje, da coroa de espinhos. Já fecharam os 400 buracos no corpo de Jesus. Se você tem desejo a partir de agora de nunca se afastar de Jesus, dê um glória a Deus agora para eu ouvir bem forte, pelo amor de Deus. Eu vou continuar, mas olha para o irmão que está perto de você e diz assim: se tu vai continuar na fé, me dá um sinal de glória a Deus agora. Vai, pergunta agora para ele e para ela. Louvado seja o Senhor. Que sofrimento terrível. Abastava, não queriam só zombar, colocasse a coroa, mas com aquela mesma vara que eles colocam na mão de Jesus, para dizer que era o cetro do rei, zombando dele, empurram a coroa para o espinho enfiar até o tronco do espinho. Eu volto a mencionar o que Paulo disse: o seu amor me constrange. Que vergonha quando eu peco, que vergonha quando eu transgrido, que vergonha quando alguém disse: Cícero, tu queres ser crente? E aquele dia primeiro eu disse: não, eu vou dar mais um tempo, eu vou passar mais alguns dias. Que vergonha quando eu rejeitei, que vergonha quando eu pequei, que vergonha quando eu transgredi. Pelo amor de Deus, você que está aqui, leva isso a sério. Imagine agora, aquele sangue descia pelos seus olhos, entrava nos seus olhos, nos seus ouvidos, na sua boca, que já estava com a barba arrancada, como eu mostrei ontem, descia sobre o seu corpo, e por onde ele passava, o rastro ficava. Jesus parece ter sido um homem de um corpo muito atlético, mas a tortura era tão grande, que quando ele vai chegar na cruz do Calvário, Isaías disse, olhando para ele,
nenhuma beleza víamos para que nos agradasse. Qual o homem lindo e atlético que depois de 400 golpes no corpo tem formosura para agradar a ninguém? Lá no Calvário, quando chegar lá, daqui para domingo vocês verão, vamos bater mais nessa tecla quando chegar lá. Lá no Calvário não tinha formosura, a cor do homem tinha mudado, a pele do homem tinha mudado toda, o sangue tinha se derramado, ele estava com frio, outrora dava calor, estava um sofrimento terrível, centenas de buracos, não tinha formosura mesmo, não tinha formosura. Aquela coroa foi o símbolo do sofrimento, de zombaria. E eu acredito que isso já traz um recado para você que é de Jesus. Não pode se esperar que o mundo não zombe de você. Não pode se esperar que o mundo não zombe de você que é crente. Não pode se esperar que o mundo corrupto se acostume com um povo que não se molda a ele. Só se pode esperar desse mundo terrível é zombaria mesmo, de fato, porque o verdadeiro Filho de Deus é que nem Jesus, ele anda na contramão da vida, é o mundo treinado, arquitetado, programado para andar numa direção, e o cristão com Jesus andando noutra direção. Mas não tem dúvida, não tenha dúvida, Jesus anda com você diante daqueles que escarnecem e zombam de você. Coroa de espinhos, o terceiro derramamento de sangue, um derramamento de zombaria, um derramamento de sangue que feriu a parte principal do corpo humano, que é a cabeça. Um derramamento de sangue que não precisava fazer, poderia matá-lo de outra forma. Do ponto de vista humano, foi feito apenas para torturar. Qualquer um morreria só com aqueles 40 espinhos. Mas aconteceu. A sua cabeça foi perfurada, sabe para quê? Para que a tua cabeça fosse curada. A sua cabeça foi perfurada, foi agredida, para que na tua cabeça entrasse não um espinho que mata, mas o Espírito Santo que salva. Na cabeça de Jesus havia espinhos, cerca de 40 que perfuravam o seu crânio, para que tua cabeça, tua mente fosse sadia, para que você pudesse decidir hoje por Jesus de Nazaré. Jesus Cristo naquele dia teve sua cabeça arrebentada, mas naquele dia, aliás, poucas horas depois, ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E esse poder foi dado para quê? Para cumprir o que está escrito no livro do Gênesis 3,15: e ele esmagará a cabeça da serpente. Louvado seja Deus. O diabo feriu a cabeça de Jesus, mas a cabeça do diabo já está sentenciada, será pisada pelo Filho de Deus e pela igreja do Deus vivo. Só quem pode, glorifique a Jeová. Eu gostaria de partir para o ponto final dessa mensagem, relatando aqui alguns elementos que se relacionam com a coroa de espinhos. Gostaria de relatar algumas coisas. A primeira delas é que, olhe para cá, em nome de Jesus, para você não perder nenhuma palavra, que todas essas mensagens o Senhor tem me dado em consagração, em extrema consagração. A primeira coisa que eu quero dizer nessa parte final dessa mensagem é que a coroa de espinhos de Jesus, traz à minha mente que aquilo foi um espetáculo muito doloroso. Um espinho no pé já dói demais. Eu tenho uma marca de um espinho no meu pé quando eu era criança, ela nunca saiu. Mas ali está um Cristo, o Cristo verdadeiro, terno, amante do ser humano pecador, generoso, tudo de bom, todos os adjetivos
maravilhosos que você possa encontrar: conselheiro, lindo, especial. Todos Jesus merecia, e ele agora está sendo tratado com escárnio, com indignidade. Ali estava o príncipe da glória, o rei verdadeiro de toda a terra, com uma coroa de zombaria, convertido num objeto de escárnio. Então a coroa de espinhos para mim é um espetáculo doloroso. Um outro elemento que eu gostaria de relatar aqui é que a coroa de espinhos, preste atenção, para mim, a coroa que Jesus carregou, para mim, é também uma advertência seríssima. Escute por quê. A coroa de espinhos que colocaram em Jesus foi de espinhos para zombar dele, mas ele merecia, como hoje tem, uma coroa de glória, uma coroa de ouro, uma coroa de honra. Sim ou não? Jesus merece uma coroa de honra ou não? Sim. A coroa de espinhos de Jesus é uma advertência para mim. Todas as vezes que eu não trato Jesus como rei, eu estou coroando-o de espinhos. Olhe para cá. Todas as vezes que eu ajo como se eu não tivesse um rei, um dominador, todas as vezes que eu deixo de dar para ele o que é dele e dou uma coisa diferente, todas as vezes que eu entrego a ele o aposto, alguém me ouve? Alguém está me entendendo? Lembre-se que ele merecia e merece, ele é o rei da glória, merece uma coroa de glória, mas deram uma coroa de espinho. O contrário, a coroa de espinhos de Jesus é uma advertência. Todas as vezes que eu faço o contrário, eu estou coroando ele de espinhos. Você sabia disso? Quando você faz o contrário do que ele pede, quando você age de forma contrária do que ele ensina, você está coroando-o de espinhos outra vez. Ele disse a você que perdoasse, mas você continua com essa mágoa no coração. Ele disse a você que fosse um bom marido, e você continua sendo rebelde. Ele disse a você que fosse uma mulher de Deus, e você continua sendo meia de Deus e meia do diabo. Ele disse a você: esqueça aquela mágoa, quebra aquela barreira, mas você faz o contrário, você cria mais barreira. Estás tu coroando Jesus, mas de espinhos. Pelo amor de Deus, não haja contrário ao que ele diz, senão você estará todos os dias enfiando aquela coroa de espinho no seu crânio. Se você está entendendo, diga: Jesus me guarde. Diga isso mais forte. Porém, há um outro elemento que eu gostaria de tratar. A coroa de espinhos também me fala de uma firmeza triunfante. Diga: firmeza triunfante. Por quê, Bispo Amaro? Eu explico. Em nenhum momento em que essa coroa estava sendo colocada em Jesus, você não lê em nenhum momento sobre suas lágrimas. Não lê que ele gemeu, não lê que ele gritou. A Bíblia não diz que ele se queixou, não diz que ele fez ameaças iradas e nem prometeu castigo para quem fazia aquilo. Ficou calado. Você não vê a Bíblia dizendo que ele pediu que tivesse piedade dele, diminua as pancadas, não esfregue mais essa coroa na minha cabeça. Você não vê ele pedindo piedade para diminuir a pancadaria, não vê ele pedindo misericórdia, não vê ele gemendo, não vê ele gritando. Por que ele não grita? Se fosse você, tinha gritado. Se fosse eu, teria gritado, porque nós gritamos com facilidade. E a ciência médica afirma por que é que você grita quando sente uma dor. Você não grita só por gritar. A gente, quando grita, é uma defesa do corpo. Assim como os seus olhos piscam para evitar de cair suor dentro dele, é uma autodefesa do corpo. Quando você passa uma dor que você diz: ai! Alguém diz: deixe ser mole. Não, é porque o nosso corpo foi programado para dar gritos na hora da dor.
E esse grito interrompe por alguma coisa, por algum momento, por alguns milésimos de segundo, a dor. E por que Jesus não grita? Por que ele não geme? Por que ele não pede piedade? Não pede misericórdia? É porque a dor dele tinha que ser completa. Ele não podia interromper a dor. Ele não podia diminuir a dor, por mínimo que seja. Por quê? Porque o propósito dele era sofrer totalmente. Porque só sofrendo totalmente ele poderia te salvar completamente. Aplaude ele nesta hora. Ainda existe uma coisa que eu quero considerar no fim dessa palavra: é que a coroa de espinhos de Jesus para mim era uma eterna e sagrada medicina. E você diz: bispo, por quê? Aqueles espinhos que foram furados, usados para furar o crânio de Jesus, muitas vezes naquele tempo que a medicina era se arrastando, a medicina mais moderna ainda pegava parte daqueles espinhos para fazer algumas cirurgias no corpo. Se você não sabia, pesquise que era. Pegava aqueles espinhos para fazer algumas cirurgias pequenas no corpo. Alguém me ouve? Diga amém. A coroa de Jesus aponta para mim uma eterna e sagrada medicina. Como é que a coroa de espinhos me mostra a medicina eterna e divina? Assim, quando eu olho para Jesus coroado, podendo matar todo mundo de uma vez e sem matar ninguém, podendo dizer: eu sou rei e não aceito isso, podendo dizer: apressa esse julgamento logo, apressa esse negócio logo, e não pediu para apressar. Para mim, olhar para a coroa de espinhos de Jesus é ser curado do meu descontentamento, é ser curado do meu orgulho e da minha ansiedade. O meu orgulho, minha ansiedade e meu descontentamento tem que se acabar quando eu olho para o sacrifício daquele dia. Ele podia ter mostrado descontentamento e não mostrou. Eu estava hoje me consagrando a Deus sobre essa coroa, e o Senhor Jesus me dizendo lá dentro. E eu disse: se o Senhor está me dizendo, me lembre que eu falo de frente. Se não é o Senhor, não deixa eu me lembrar. Como Ele está me lembrando, então foi Ele que me disse. O Senhor disse assim: Cícero, tu compraste o carro da igreja, tu levaste a igreja a comprar um carro, mas fulano, beltrano e ciclano ainda está descontente com você. E eu disse: Senhor, por quê? E ele disse assim: porque essas pessoas já disseram, já pensaram e vão dizer: eu pensei que esse carro ia passar na porta da minha casa para me pegar, mas em pontos diferenciados longe de minha casa, elas estão descontentes, insatisfeitas, porque imaginava que o carro ia de casa em casa dos crentes para pegar cada um. Mas levanta a tua cabeça, Cícero, que eu estou contigo. O Senhor me deu os nomes das pessoas bem direitinho ali, que já disseram: eu não subo nesse carro, porque eu pensei que era para me buscar na minha casa. Eu disse: Senhor, o que é que eu faço? Ele disse: não ceda, não ceda, não ceda, que elas vão subir, porque eu sou Deus para fazer maravilhas. Só quem crê que Deus fala, glorifique a Deus. Não ceda. Vai passar num lugar determinado e você vai vir nele, porque o sangue de Jesus tem poder, e quem crê que Deus fala, dê glória a Ele. E você não sabe que quando Deus falou isso, à primeira vista, no primeiro momento, eu disse: Senhor, eu vou dizer ao pastor Cabral que mude a rota do carro hoje, mude a rota do carro. Mas o Espírito Santo disse: muda nada,
para satisfazer o egoísmo de fulana, de beltrano e de ciclano. Tem um bocado de gente insatisfeita na casa de Deus, descontente na casa de Deus. Ninguém sabe o que é que faz para agradar um bocado de gente descontente na casa de Deus. Mas igreja, eu vou prosseguir firme. Pastores, prossegue firme. Igreja, marcha triunfante, que o Rei da Glória está voltando coroado de glória. Passa para Ele a honra, a glória e o louvor. Passa a Ele a honra e a glória com as palmas. Ó sagrada medicina que cura o descontentamento, ó sagrada medicina que cura o orgulho, ó sagrada medicina que cura a ansiedade, cura o orgulho. Se Ele era o Rei, se Ele era o dono de tudo e não impôs o seu eu, quem sou eu para impor o meu eu, o meu dinheiro? Que vergonha, eu não dou o meu dízimo. Que vergonha, que miserabilidade, que desgraça você vive. Eu não dou essa oferta, que desgraça. Você sentar numa cadeira de uma igreja, ser ventilado pelos lindos ventiladores ou ar-condicionado. Que desgraça você ter tudo que uma igreja pode proporcionar para você, e você ainda dizer: meu dinheiro, meu tempo, meu cansaço, meu carro, meu. Alguém foi dizer isso na Bíblia: meu celeiro, minha casa, meus depósitos, meu. Jesus disse: louco, hoje à noite tu vai morrer, e o que tu tens preparado para quem será? Você que está aqui nessa noite, deixe de descontentamento. Para de chorar com a barriga cheia. Olha para Jesus lá naquele dia com a coroa de espinhos e não mostrou descontentamento. Sabe por quê? Ele olhava para algo superior lá na frente. Ele olhava para o fruto do penoso trabalho de sua alma. A igreja de Jesus Cristo reunida, glorificando-o e exaltando-o. Oh, meu irmão, tu podes glorificar ao Deus vivo agora. Pode exaltá-lo, pode exaltá-lo. E por fim, a coroa de espinhos também me ensina uma coisa. Para mim, ela é um elemento poderoso de estímulo. Sim. Como que eu vou encarar uma cena dessa sem me sentir estimulado a caminhar? Ele podia ter ficado ali e dito assim: me mata aqui mesmo, acabou, pronto, acabou. Mas não, ele prosseguiu. Meu rumo é lá, eu vou até o fim. O fim é melhor do que o começo. Eu vou lá. Como é que eu posso olhar para Jesus assim e não me sentir estimulado a caminhar? Como é que eu posso olhar para o que Jesus fez e me sentir com vontade de parar? Jamais. Quando olha para uma coragem como essa, e o homem estava firme, pode bater e ainda dizer assim: ninguém tira minha vida de mim, sou eu quem a dou, ninguém me prende na hora que eu não deixar. Judas, você vai me trair, mas é agora, enquanto eu não liberar você não vai. Ou seja, eu tenho o controle nas minhas mãos, eu vou prosseguir. Seja estimulado a caminhar, igreja, até Jesus voltar. Cadê a igreja pentecostal para dar glória a Deus? Igreja de Deus vivo, o sangue de Jesus tem. Igreja do Deus vivo, o sangue de Jesus tem. Sim, esse terceiro derramamento de sangue, como os demais, tem poder sim. Gostaria de finalizar agora sim, com esse poder do sangue para purificar pecados. O sangue de Jesus é poderoso para purificar qualquer pecado, até o orgulho, até a ansiedade exacerbada, até mesmo o descontentamento. É poderoso para purificar, porque está escrito em 1 de João 7: se porém andarmos na luz como Ele na luz está, manteremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aplauda.
Também está escrito em Hebreus 9:14 assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aplauda. Mas também o escritor João, no Apocalipse 7:13, escreveu: e perguntou o Senhor a João: e quem são esses? E que estão vestidos de vestiduras brancas? E de onde eles vêm? Então João respondeu, disse-lhe: Senhor, só tu sabes. E o Senhor lhe disse assim: esses são os que vieram de grande tribulação, mas purificaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aplauda. E o profeta Isaías já dizia lá atrás: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a alva lã. Alabassurianda clashurimanarabracai. Igreja do Deus vivo, o sangue de Jesus tem. Igreja do Deus vivo e militante, o sangue de Jesus tem. Quer purificar teu pecado, quer salvar você? Só aceitando Jesus você tem vida eterna. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador de sua vida? Aceitar Jesus agora no seu coração? Você quer fazer isso? Tornar-se crente em Jesus? Levante sua mão. Levante sua mão agora para aceitar Jesus. Quem quer fazer isso? Levante sua mão agora. Receber Jesus. O Senhor quer Jesus? Pegue no altar aqui, venha de pé, venha com ele, pastor Cabral, bota ele aqui no altar. Deixa ele aí, quem vai glorificar a Jesus de Nazaré. Alabassurianda clashurimanarabracai. Igreja do Deus vivo, o sangue de Jesus tem. Igreja do Deus vivo e militante, o sangue de Jesus tem. Você acabou de ouvir uma ministração da Palavra de Deus com o Bispo Amaro sobre o sangue de Jesus. Esta foi uma das 8 mensagens pregadas durante a Semana Santa 2015 no Templo Central da Igreja Maranata em Brejo Santo. Estamos certos de que Deus falou ao seu coração. Portanto, perguntamos: você deseja aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor? Você deseja voltar a ser um servo dele? Se sua resposta for sim, procure o quanto antes uma igreja séria, onde você possa servir a Deus de coração. Amém.